Para nos ajudar a entender essas dinâmicas com profundidade, recebo a psicóloga Aderlane Neves Maia, profissional com sólida formação em Direito e Psicologia, que atua como neuropsicóloga clínica e forense, com uma abordagem que une técnica, sensibilidade e compromisso social. Aderlane trará reflexões fundamentais sobre as interseções entre saúde mental, justiça e cuidado nas relações familiares, abordando temas importantes como a importância do poder familiar e os conflitos que surgem nas decisões sobre os filhos, a alienação parental e seus efeitos e o papel da avaliação neuropsicológica no contexto jurídico, especialmente para proteger a criança em meio a disputas familiares. Aderlane, muito obrigada, querida, seja muito bem-vinda. Uma alegria poder estarmos aqui. Que bom, obrigada sente. Por nos receber. Estamos em casa. Gratidão. Aderlane, eu queria mais uma vez lhe agradecer pela disponibilidade, pela atenção. Aqui no Família na Real nós sempre estamos trazendo temas relacionados ao direito das famílias, como divórcio, como alimentos, como guarda, direito de convivência, e também trazemos disciplinas que conversam com o direito das famílias, e uma delas a psicologia, que está muito presente em todas as áreas. E eu já queria começar a falar com você, Aderlane, sobre várias dúvidas aqui que surgem nesse contexto de separação. Nós sabemos que os pais, quando eles se separam, nem sempre eles mantêm aquele diálogo satisfatório, né? E muitas vezes os filhos são os maiores afetados pelo final daquela relação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quando a avaliação neuropsicológica ela é indicada nesses casos. Então, realmente é um tema muito sensível, né? E quando nós abordamos a separação em si, tendemos a esquecer algumas nuances, né? Quando o casal se separa, é importantíssimo lembrar que o vínculo com os filhos permanece. Então, tem esses temas como o poder familiar, a alienação parental, o sistema de guarda, são situações que muitas vezes o casal, ao definir pela separação, eles não têm essa dimensão completa do que vão enfrentar. Então, assim, a recomendação de ter um profissional, seja da área do direito, seja da área da psicologia, preparando para esse momento é fundamental. A neuropsicologia forense, ela adentra tanto nessa fase prévia, nesta preparação e já organizando todo o sistema de saúde dos filhos e do casal, como também, muitas vezes, nós já somos chamados dentro do processo, quando fazemos a análise já de uma disputa, muitas vezes, bem acirrada, né? Com muitas situações de adoecimento já instalados. Sim. Então, a gente emite um parecer neuropsicológico forense, notadamente quando também temos o caso do paciente especial, né? O paciente com deficiência, tudo que se vê nas famílias, nas famílias típicas, né? Elas são ampliadas na família atípica. Sim. Então, são situações que exigem realmente um olhar sensível, acurado, para identificar as ameaças que possam estar ocorrendo nesse momento. Inclusive, a gente recebeu o Dr. Elton aqui no programa passado, como eu falava com você antes de iniciarmos, que ele é pai de uma menina que tem autismo, a Mariana, que ele chama de nega, que ela gosta de ser chamada assim, e nós trouxemos também todas as dúvidas, né, e todos os esclarecimentos acerca desse assunto. Então, a gente está muito feliz, Aderlane, com sua presença, porque a gente sempre está falando aqui em equipe multidisciplinar. Uhum. Para o telespectador entender de uma vez por todas como é esse contexto, qual é a necessidade, como são feitos esses laudos. A gente sabe que muitas vezes a pessoa fala o termo, Aderlane, não sei se você sente isso no exercício da sua profissão, mas o termo alienação parental, ele vem sendo muito banalizado.
não só pela sociedade que não sabe exatamente o que é, quais são os atos, mas às vezes até por profissionais que não são especialistas no assunto, direito das famílias, ou seja, não se aprofundam no tema, e tudo é alienação parental. Inclusive, isso atrapalha, por vezes, o andamento do processo nas áreas de família. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que essa profissional ela vai ajudar a proteger a criança nesse contexto de alienação parental. Então, muitas vezes o meu papel, junto à assistência técnica nesse processo, é identificar realmente o que está muito subjetivo, né? Porque a alienação parental, ela vem como uma ameaça ao convívio, né? À presença, a definição, por exemplo, de estar com um determinado profissional de saúde em um tratamento e, de repente, o pai cancela e não avisa ao outro. Comprometimento dos vínculos. Mudança, né, de escola, sem negociar essa mudança. Mudança, muitas vezes, de moradia, sem compartilhar. A dificuldade em favorecer o próprio convívio, muitas vezes o pai ou a mãe alienante ou a avó alienante, que muitas vezes ocorre, eles dificultam o acesso a esse convívio, né, marcando outros programas no horário que estava previsto para visitação. E tem uma coisa muito grave, que é denegrir a imagem do outro. E muitas vezes com campanhas bastante acirradas de difamação, né, do alienado. Então, essas situações, elas às vezes passam sem muita facilidade na comprovação, né? As provas, elas são essenciais. O meu papel é ler e extrair no processo, né? Nós fazemos a análise documental. E que é uma coisa que, às vezes, o colega advogado, ele não tem esse conhecimento e fica, às vezes, querendo que a gente faça apenas como uma análise clínica. Ah, mas não atendeu a criança, não atendeu o pai. E é bem claro, já na peça, né, desde o início, que eu estou fazendo uma análise documental e das provas presentes no processo. Então, isso, muitas vezes eu pego, né, documentos que são 3.000 páginas de um processo e você tem que ter uma total dedicação para extrair dele realmente essas provas, porque o papel é favorecer a decisão judicial, né? Sim, e Aderlane, é importante que a gente esclareça sobre realmente o que seja essa alienação parental no contexto psicológico, porque, como você já dizia, todas essas atitudes que comprometem o vínculo daquele outro que não está ali com o lado de referência da criança, pode ser considerada alienação. Porém, a lei ela tem vários, o que ele chama de indícios de alienação, e que não é só uma atitude pontual ali da mãe ou do pai, é aquela mãe que por vezes fala alguma coisa do pai ou vice-versa, aí já vai logo dizendo, é alienação parental. Então, você, com o seu olhar clínico de psicóloga, para identificar realmente essa alienação parental, queria que você falasse um pouco, né, se tem essa necessidade do comprometimento até da saúde mental da criança. Então, a lei, ela é muito interessante, inclusive hoje tem uma discussão muito grande até sobre a revogação da lei, né? Mas eu sou uma defensora da lei. Eu também. Eu acredito bastante que o que a lei tem apresentado, e se ela for revogada, é um prejuízo social enorme. O sofrimento das crianças é o que nos toca profundamente. E uma criança alienada, ela vai ser um adulto em sofrimento para a vida. É aquele que não vai acreditar em vínculos futuros, vai ter uma grande dificuldade social e relacional, né? Então, essa criança, ela, além de perder a imagem construída, idealizada de um dos pais, né? Porque quando tem a ameaça, a figura paterna ou materna, por qualquer um deles, até por terceiros, ela tem esse poder de desqualificar a figura do outro. Então, isso em si já é um crime, né? Afetando a honra e afeta, então, o equilíbrio emocional. O nível de sofrimento é enorme. Tem um tema ligado a isso que poucos observam,
eu costumo ler junto com alguns teóricos na questão do luto da separação, né? Porque quando os pais se separam, tem uma transformação enorme naquela reconfiguração familiar. Então, não só os pais passam pela dor de descrédito, né, daquele vínculo, como também na situação dos filhos que perdem aquele espaço ideal de estarem como referência. Alguns têm comportamentos diferentes a partir da idade. Então, crianças bem pequenas ficam assim, né, no luto, sem saber expressar o que estão sentindo de fato. Algumas maiores, de 5 anos a 12 anos, eles muitas vezes têm a culpabilidade, eles acham que o comportamento deles podem ter, de alguma forma, levado os pais àquela separação, muitas vezes porque os pais têm conflitos na educação deles. Então, a visão que o filho tinha era do conflito, né? Dos pais em torno de algum tema ligado a eles. Então, é muito comum que eles possam vir a sentir como se eles fossem os causadores daquela cisão. Então, veja, as crianças passam pelo luto também, né? É um luto de pai vivo, de mãe viva, exatamente. Que precisa comparam ser... até ao luto da perda de um ente querido, do luto né? real. O divórcio. Sim. A gente, lá na Defensoria, Adelane, a gente desenvolveu um projeto antes da pandemia, que era a oficina de pais e filhos, que a gente conheceu em Fortaleza e trouxe eu e mais 2 colegas para a Defensoria. No momento não tem funcionado, mas eu quero muito que retorne. Eu passei um bom tempo fazendo esse projeto e executando, a gente pegava ex-casais, né? E é uma recomendação do CNJ, existe uma cartilha do CNJ que a gente usa ali para conduzir aquela oficina. Sim. Então, existe muito essa questão da culpa, é algo muito importante que você disse, porque as crianças ali, elas já estão passando por um momento difícil, que é a separação dos pais. Imagine quando elas estão inseridas num grau de conflituosidade que chega ali a comprometer a saúde de todos os envolvidos, a saúde mental. E existem estudos que dizem realmente que a criança, ela se culpa, não é? Muitas vezes pela separação dos pais. E muitas vezes os pais usam a criança ali de pombo-correio para saber o que está acontecendo na casa do outro. Né? E no seu contexto ali de trabalho, você sempre vai fazer essa avaliação por escrito no processo, ou a questão da escuta da criança também você participa por vezes? Não, muitas vezes eu recebo laudo social para ser analisado, ou então também para produzir as questões que o perito nomeado pelo juiz vai precisar responder. Então, a minha atuação ela é na análise do laudo psicossocial, no diálogo com o perito ou no parecer em torno de todos os eventos que sucederam até aquele momento. Entendi. E, Adelane, como a avaliação neuropsicológica ela pode confirmar conflitos de lealdade, alienação parental e até a perda da guarda compartilhada? Nós já falamos aqui muito sobre a guarda compartilhada, acredito que o nosso telespectador já saiba e já entenda do que se trata a guarda compartilhada. A guarda, ela pode seguir 2 ritos, né? Que ou a unilateral ou a compartilhada. De ofício, no início da separação, o juiz já propõe a guarda compartilhada, né? Eu aí já entro com algumas leituras, porque nós temos alguns pais que têm um suposto impedimento, né, de exercerem essa guarda compartilhada. Muitas vezes por um local de trabalho que é inacessível, por uma incapacidade total de uma convivência de forma equilibrada, né? Muitas vezes nós temos rotinas de trabalho que envolvem deslocamentos. E alguns pais, para manter aquele vínculo como guarda compartilhada, às vezes eles recebem a criança no dia de visita, mas eles terceirizam essa criança, ou para os avós ou para cuidadores. Então, de fato, eles não estão exercendo aquela guarda compartilhada na sua melhor performance. Sim. Porque eles deveriam acompanhar o processo de saúde, educacional, social, né? Tem todo um envolvimento.
E tem muitas famílias que eles não têm essa condição, né? Ou não se dispõem a ter. E se apegam à guarda compartilhada sem, de fato, exercer. Sim. Então, aí é um dos pontos que eu, né, sou chamada a observar. Às vezes, a criança chega e relata, né, eu não gostaria, vamos dar o exemplo, ele está com a mãe e diz, mamãe, eu não gostaria de ir para a casa do papai, porque ele nem fica lá, ele não está lá. Então, quando a mãe comunica esse fato, muitas vezes tem a deturpação de dizer a mãe está alienando. Isso. Ela está recusando que o filho esteja no dia de visita. Sim. E, no entanto, não é. É um fato, e aí vem toda uma produção de provas, né? Né? Local de trabalho, qual é o regime. A própria distância, né, Aderlane? Por vezes o pai, que a gente já falou aqui, mas não custa repetir, a questão da guarda compartilhada não tem a ver com ali distância física, e sim participação e gestão da vida do filho. E por vezes o pai, ele pede a guarda compartilhada, mas de fato ele não exerce essa participação, essa gestão. Então, ele naturalmente tem um distanciamento emocional do filho e afetivo. Sim. Porém, depois, quando o próprio filho não quer essa convivência, ele alega a questão da alienação. Isso. A gente falava da lei e eu também sou contra, porque a alienação parental, independentemente dos argumentos que a gente vê pela revogação, que é até argumentos que têm a ver com a origem do termo, mas sempre existiu a alienação, sempre existiu. Então eu costumo dizer que não é a lei, pelo contrário, a lei é excelente, mas as pessoas que aplicam a lei. Né? Então nós temos aí pessoas e pessoas que, infelizmente, por vezes adoecidas por mágoas, por tristeza, por o luto que elas passam ali ao final da relação, transferem isso para os filhos. Então, na questão da avaliação neuropsicológica, essa confirmação, né, da questão que a gente colocou aqui, conflitos de lealdade, você pode explicar melhor a questão do conflito de lealdade, que é bem interessante também? Usar a própria criança ou até o adolescente, né, ao denegrir a imagem do outro e usar a seu favor. Né? Então, ele está alienando o parceiro, né, o ex-parceiro, e, ao mesmo tempo, está conflituando mais entraves na relação. Né? E vai ficar, de um ponto de vista, de um prejuízo bem acentuado.